Agora 9 horas 14 minutos, 9 da manhã 14 minutos. Vamos para a nossa coluna diária de política com Rosiane Carvalho, que já está conosco no estúdio, porque nesta quarta-feira, assim como nos últimos 2 dias, a gente tem feito uma rodada de entrevistas com deputados federais eleitos pelo Amazonas. Hoje é a vez do deputado Sidney Leite, reeleito pelo Partido Social Democrático, PSD. Mas deixa eu cumprimentar primeiramente a Rosiane Carvalho, que assina essa coluna. Bom dia, Rosi. Bom dia, Arthur. Bom dia para os ouvintes, as ouvintes da Band News Difusora, da coluna de política. Eu peço desculpa por morar numa cidade com um trânsito tão caótico quanto Manaus, e aí a gente teve esse atraso. Também já pedi desculpa aqui nos bastidores do deputado Sidney Leite, sempre pontual e sempre disponível para colocar um debate de qualidade nesse espaço que a gente trabalha com a informação aqui na coluna Band News Difusora. O bom é que quando você chega aqui na rádio, você se depara com a vista do Rio Negro e aí alivia o estresse desse trânsito todo. Aproveito já para cumprimentar o nosso entrevistado de hoje, o deputado federal reeleito, Sidney Leite. Bom dia, Rosiane, bom dia, Arthur, e bom dia a você que nos acompanha nesse momento através da Band News Difusora, a 93.7. Eu quero saudar o meu amigo, eu tenho o hábito de chamá-lo de deputado e conselheiro Josué Neto. E dizer, Rosiane, que essa angústia não é só sua, é de todo cidadão que mora na cidade de Manaus. Eu procurei o sistema de trânsito da cidade para dar uma sugestão. Nenhuma cidade como Manaus, no Brasil todo, carreta circula a hora que quer, na avenida que quer. É o mínimo de disciplina e respeito para com o cidadão. Carreta circula na Ponta Negra, no Eduardo Ribeiro, em qualquer lugar dessa cidade. Então, enquanto a prefeitura não assumir verdadeiramente o trânsito e tomar a responsabilidade, vai criar o caos, e que quem mais sofre é a população carente, que depende do transporte coletivo para se locomover. Sim, é uma escalada de consequências desse trânsito, e claro que quanto mais você precisa do transporte coletivo, você perde tempo e vida. Eu tenho o privilégio de trabalhar home office, eu venho para cá quando a gente precisa estar presencial em entrevistas como as de hoje, mas deve ser desumano você ter que viver isso todo dia. Eu me solidarizo às pessoas que estão presas, inclusive neste momento, no trânsito. Agora, deputado, iniciando a nossa entrevista, a gente precisa começar lhe parabenizando pela votação, pela reeleição, pelo seu desempenho, porque o senhor, afinal de contas, estava numa disputa, no enquadramento, que vocês fizeram uma estratégia extremamente inteligente, afinal conseguiram 2 vagas lá na Câmara dos Deputados, mas era considerado um grupo da morte, um partido da morte, porque vocês sabiam que não iam conseguir, dificilmente conseguiriam eleger 3. Então, parabéns aí pela sua articulação e pela sua campanha que conseguiu a sua reeleição. Rosiane, nós trabalhamos focado, não só no período eleitoral, mas durante os 3 anos e meio de mandato, no sentido de que nós pudéssemos ter esse reconhecimento. Nós aumentamos a nossa votação. Agora é importante, Rosiane, tirar uma leitura da urna e da legislação. O objetivo é reduzir o número de partidos com representatividade no Congresso Nacional. Isso inibe os partidos, porque não terão acesso nem ao fundo eleitoral, nem ao fundo partidário, e muito menos acesso aos programas de televisão e rádio, tanto do programa eleitoral quanto do programa partidário. 7 partidos, até onde eu sei nesse momento, já vão perder representatividade, certo? Nós tivemos um processo atípico no Amazonas. Muito partido lançou candidato. Inclusive, um colega deputado meu um dia... Mais candidato nessa eleição que da outra, né? Porque o modelo que tem, veja bem, é muito difícil você fazer um partido, montar um partido, desde que não seja um partido que tenha militância, tenha essa característica. É muito difícil você montar legenda quando não é partidos do governo, seja do governador e, no caso, do prefeito de Manaus. E aqui eu vou fazer uma confidência sem revelar o santo. Um dia eu estava sentado, me preparando para me manifestar no plenário da Câmara, chegou um colega deputado aqui do Amazonas e disse assim: tu é muito corajoso. Eu disse: qual é a minha valentia que eu fiz que eu não estou sabendo? Tu estava sozinho no PSD, aceitou que o Marcelo fosse, e agora aceitou o Átila. Eu disse: olha, se tivesse eu sozinho, o PSD corria risco de não fazer nenhum naquele momento. Eu e o Marcelo, a gente sabia que fazia tanto eu quanto ele. Com a vida do Átila, a gente sabe que faz 2. Entre não fazer nenhum, fazer 1 e fazer 2, é melhor a gente ir para a disputa, porque a gente tem interesse em estar no PSD. E foi o que aconteceu. Nós elegemos 2 deputados, eu
e o deputado Átila Lins. E aonde eu andava, em todo o estado, fosse Manaus ou no interior, as pessoas diziam assim, vai ganhar você e fulano. É lógico que no meu caso dizia que eu ganhava, né? Mas lógico Sim. que teve outras pessoas que diziam que ganhavam o Átila e o Marcelo, enfim. Então, há impressões diferentes a respeito do senhor, isso é preciso também registrar. A gente registrou no dia da transmissão aqui, né, Arthur? A gente ficou 5 horas no ar com o professor Afrânio Soares e foi uma apuração muito emocionante, né, em todos os campos aí de disputa. No seu caso específico, eu lembro que o senhor deu algumas entrevistas para a gente naquele período de montagem de filiação do Marcelo, eram momentos muito tensos também, para todo mundo, imagino para o senhor também, mas o senhor colocava aqui de público e às vezes falava também quando atendia a gente por telefone de off, a sua visão muito madura em relação a isso. Eu sempre trago aqui a informação porque você tem que trazer esse traço de comparação de políticos. Ontem a gente trouxe o Alberto Neto, né? Há uma série de críticas para o Alberto Neto, mas em relação ao campo político, ele se dedicou à direita, se jogou na direita, e foi uma estratégia em relação ao avanço desse eleitorado bolsonarista aqui em Manaus, que deu certo. O Zé Ricardo, por exemplo, fez uma estratégia de tentar manter no campo dele 2 tipos de eleitores completamente extremados, né, da direita e da esquerda, e também muito voláteis, talvez, né, e que migraram para outro nome, que também apresentavam um personagem parecido com o dele. O deputado Sidney estava extremamente frio, né, em relação a essa filiação do Marcelo Ramos. Ele disse, olha, é necessário ampliar, ter mais nomes e tudo mais. Eu estou muito dedicado em conversar. Eu lembro que ele veio dar entrevista para a gente. Olha, eu já tenho que ir, porque eu tenho conversa com tal canto e tal canto. Eu estive fazendo matérias no interior do estado e as pessoas, não, a gente tem uma agenda com o deputado Sidney Leite. A gente via a movimentação do deputado Sidney, o que algumas pessoas que analisam a política e fazem avaliações pela visibilidade, Marcelo Ramos teve muito mais visibilidade nacional, inclusive, talvez minimizassem a capacidade do Sidney Leite de se reeleger. Mas a gente percebia a movimentação e a frieza e o cálculo político, além do compromisso. O seu mandato foi Eu percebi assim, que a bancada do Amazonas muitas vezes ia em votações muito com o governo. E o senhor não ia com o PSD ou com a bancada do Amazonas, o senhor ia pela pauta coerente do interior. Várias vezes a gente destacou isso aqui, e isso é fato. Isso não a gente estava fazendo para elogiar nem para criticar, são os fatos do posicionamento do deputado Sidney. Além de ter se posicionado também estrategicamente sobre a disputa do governo em momentos chaves, e se calado também em alguns momentos em relação à disputa do governo. Isso tudo foi feito com cálculo mesmo político, diante da sua experiência, com certeza, né, deputado? Só para adicionar aí, Rose, você falou de 2 deputados. Deputado Zé Ricardo, do PT, foi o mais votado como deputado federal em 2018 e não conseguiu a reeleição. Marcelo Ramos também teve essa visibilidade, não conseguiu a reeleição. E o deputado Sidney Leite conseguiu a reeleição com, se não me engano, pouco mais de 20 mil votos em relação ao ano de 2018. Aumentou o né? eleitorado. Sim. Tem esse dado, por exemplo... Eu passei de 100 mil votos, né? Porque se você pegar, e eu não fiz esse estudo ainda, até a eleição de 2018, só 14 deputados, candidatos a deputados, tiveram mais de 40 mil votos, certo? 18 tiveram mais de 20. E 22 tiveram mais de 10 mil votos. Então, se você pegar isso de 2012 até 2018, eu ainda estou concluindo esse levantamento, e é um dado importante, para ver o que se mantém, né? Porque aí você tem, diferente da pesquisa, que foi um negócio muito comentado, inclusive quando eu entrava aqui, o Valdir comentava isso comigo, nós tivemos aí esse histórico do resultado da urna. E bate com isso, Rosiane e Arthur, dessa questão que não é fácil você montar legenda para a eleição de deputado federal. Todo mundo, fulano tem 20 mil votos. Não tem, assim, né? não tem, porque o resultado da urna demonstra que não existe esses candidatos todos. Se fosse assim, você pegava aí 10 nomes com 20 mil votos, quem tivesse 30 mil estaria eleito deputado. E não é assim. Não funciona assim. É uma estratégia bem complexa e aí, diante da capacidade de cada um de enxergar, de antecipar os cenários. De certa maneira, o senhor antecipou muitos cenários aí com todos esses lados envolvidos. Agora, a gente queria lhe ouvir também sobre essa disputa que a gente está há 4 dias da eleição, tanto a disputa presidencial quanto para o governo do Estado. Eu toquei num tema aí que o senhor até adiantou na primeira fala, que essa construção de candidaturas proporcionais, elas dependem muitas vezes de uma força da máquina estadual. Quem está com esse apoio tem uma grande vantagem em relação a isso.
essa foi uma desvantagem para o senhor, porque aí isso é uma pergunta, na verdade, porque até certo ponto o senhor declaradamente fazia críticas muito contundentes contra o governador Wilson Lima e dizia que poderia apoiar Eduardo Braga. De um ponto em diante, a gente percebeu que o senhor estava mais focado realmente na disputa proporcional, não estava participando mais desse debate mais da campanha para o governo, como vários outros, aliás, como quase todos os outros parlamentares, mesmo quem estava na base do governador Wilson, caminhava com ele, mas passou a focar mais na sua disputa eleitoral. Agora, terminado o primeiro turno, o senhor vai novamente a público e se posiciona por um candidato, o senador Eduardo Braga. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essas suas posturas em relação à disputa ao governo e por que esse posicionamento em cada momento. Quando você está ancorado a uma candidatura majoritária, você passa a ser mais um. Essa é a minha avaliação, certo? E você perde, Rosiane, a mobilidade. Então, veja bem o seguinte, eu fiz uma pré-campanha no interior, ao lado, até algum momento, do senador Omar. Nós somos companheiros de partido. Mas chegou um momento que eu disse para ele, Omar, agora eu vou cuidar da minha campanha. Não dá para eu seguir a agenda de um quanto eu tenho uma outra agenda. E nem sempre quem é aliado de um no município é aliado do outro, né? E eu precisava construir essa eleição, tanto na capital quanto no interior, certo? E era uma eleição em que tinha gente que apoiava A, apoiava B, me mandava o santinho de todas as formas, santinho eletrônico, que o eleitor fazia, porque a legislação eleitoral diz uma coisa, mas o eleitor faz outra. Você não pode ir contra a vontade da pessoa. Então, esse é um comportamento que eu acho que eu estava certo, no sentido de dedicar a minha campanha. Quando o senhor fala isso, é em relação a eleitor do Bolsonaro, eleitor do Lula, eleitor do Wilson, eleitor do Eduardo? Em todas as matizes, não só do Wilson, do Eduardo, mas do Amazonino, da Carol, do Ricardo, entendeu? Então, tinha pessoas, né? Disse, mas, deputado, eu apoio o Ricardo Nicolodi, isso não tem problema nenhum. Eu não vou contra a sua decisão. A sua decisão de candidato é a sua. Né? Não, até porque é o seguinte, a gente vive um momento que é lamentável. A discussão do ódio de determinadas pautas, Josiane, não contribui nada para o processo político. Eu sou católico, tenho muitos amigos evangélicos, inclusive que frequentam minha casa, ora comigo, ora com a minha esposa, sou temente a Deus, mas eu não vou na igreja para resolver problema da educação. Eu peço a Deus que me dê no cargo da função pública sabedoria e discernimento, que dê sabedoria aos governantes, mas a gente não vai na igreja para isso, né? A não ser que de ontem para cá mudou alguma coisa e eu perdi, certo? Então, esse discurso do ódio, a gente está deixando de discutir os problemas das pessoas. Nem as pessoas que estão usando esse discurso, elas vão resolver dessa maneira, estão manipulando, eu estava vindo para cá eleitor, e estava ouvindo numa rádio local uma entrevista do ex-presidente Lula. E a repórter insistia na BR-319. Por sinal, depois da queda dessas duas pontes, eu entrei com uma representação no Ministério Público Federal, estou com uma ação popular na Justiça Federal para apurar a responsabilidade. Não é possível que o DENIT não soubesse disso. Todo mundo vendo essa situação. E mortes lá. E mortes e prejuízo que está imposto para a população, que é um prejuízo diário. E eu estou fazendo um pedido baseado na Lei de Acesso à Informação. Quanto o DENIT gastou nos últimos 20 anos com valores atualizados para manutenção da estrada? Eu não estou falando do trecho de obra. Deputado, eu já lhe convido antecipadamente para o senhor retornar aqui, assim que o senhor tiver acesso às informações, porque também é do nosso interesse esclarecer todos esses dados. Ele é de suma importância. Então, eu vejo que falta, e eu senti falta isso, apesar de insistir, Arthur e Rosiane, você que nos acompanha nesse momento, um debate sobre os problemas que a população enfrenta e qual é a nossa responsabilidade, qual é a nossa proposta. Você falou do trânsito, eu tenho aí vivenciado a piora do serviço da telefonia móvel e da internet, inclusive na cidade de Manaus, certo? A privatização do aeroporto piorou o serviço, certo? E isso nós temos que dar responsabilidade para a população. Nós fomos eleitos para isso. Nós não podemos nos esquivar disso, nós temos responsabilidade, certo? Então, são questões que eu estou botando aqui 2, 3 itens, mas tem muito mais coisa aí que a população. Veja bem o seguinte, eu estou até pesquisando, porque os últimos dias da campanha eu não consegui, mas você sabe que eu gosto de estudar dados, mas o Amazonas, 44,5% da população amazonense está abaixo da linha da pobreza. E qual é a proposta para a gente reverter esse quadro econômico,
mesmo com o faturamento do polo industrial. Manaus é a 37ª cidade mais violenta do mundo. E o que está se discutindo sobre segurança pública no processo eleitoral que a gente está vivendo? Não é normal que num estado, numa cidade em que o povo é pacato, é receptivo, é bom, a gente tenha tanta violência. E o fruto disso é a rota do narcotráfico. A gente teve uma entrevista há 2 semanas com Eliésio Marubo, que é procurador jurídico da Univaja, e ontem, inclusive, a Univaja fez uma coletiva aqui em Manaus, esvaziada da mídia local e com atenção da mídia internacional. E aí o Eliésio aqui disse assim, não é normal, como o senhor também está dizendo, que num dia 10 pessoas morram em Tabatinga e fique tudo bem. Não é normal. Ele disse, olha, piorou a violência. Ele falou, inclusive, da condição dele, eu não posso voltar à minha cidade desde daquele crime. E aqui parece que não é. O Eliésio tem razão. As pessoas em Tabatinga estão com medo. Com medo. Você sente esse clima. E a violência disparou na região. Agora, o que é lamentável, Rosiane, é que o narcotráfico chegou pesado em todas as cidades do Amazonas. Você tem milícia no Beruri. Maués tem uma realidade. Você tem todas. Aí você veja bem o seguinte, no Médio Solimões e no Alto Solimões, aonde eu chego, as pessoas dizem, deputado, a gente não aguenta mais os piratas. Eu fui ao secretário de Segurança, porque não é difícil descobrir quem é. Não é possível que o setor de inteligência da segurança pública do Estado não descubra quem é. Eu fui secretário, eu estou vindo aqui, porque aonde eu chego, Jutaí, Fonte Boa, Santo Antônio, Tefé, Alvaranjo, Guarini, Maraã, Japurá, as pessoas estão com medo. E o meio que as pessoas têm de se locomover são os rios, não tem jeito. Refém. Certo, Rosiane? Então, não dá para essa pauta não ficar presente. A gente passar a eleição sem saber qual é a proposta. Qual é a proposta da segurança para a capital e para o interior? Qual é a proposta que nós vamos ter para contribuir com o governo federal e os candidatos à presidência dizer, nós temos essa proposta de ampliar o controle e monitoramento da fronteira com investimento X, tanto na região da Amazônia quanto em outra região. Só a região de Tabatinga, São Gabriel, que é uma área totalmente alagada, e nós fazemos fronteira com os maiores países produtores de droga do mundo, certo? É mais da metade do que a divisa do México e os Estados Unidos, com uma diferença, é uma área toda de igapó, é uma área de água, difícil. Se não investir recurso, tecnologia, a Polícia Federal foi desmontada em Tabatinga, você tem poucos homens e mulheres, precisa ter concurso da Polícia Federal, precisa ter recurso, precisa ter vontade política. Deputado... Certo? Enquanto se discute o armamento ou não da população, certo? E nós vimos cenas como essa do Roberto Jefferson, que é deprimente, né? Você não precisa concordar com tudo, mas a democracia, o que eu entendo e aprendi no decorrer da minha vida, que o meu direito vai até onde começa o do outro, certo? Independente das decisões que a ministra Carmen Lúcia tenha tomado, primeiro, respeitá-la como mulher, segundo, como autoridade. Eu tenho divergência com colegas deputados, tanto da direita quanto da esquerda, homens e mulheres, mas isso não me dá o direito de ofender quem quer que seja, a pessoa de quem quer que seja. Não me dá. Não só um colega deputado, como qualquer cidadão. Sem dúvida. Deputado, só voltando um pouco, você estava falando aí da questão da segurança no interior do Amazonas, na região ali de fronteira. Eu tive a oportunidade, num debate da TV Band, de questionar um dos candidatos ao governo sobre a questão da segurança naquela região do Vale do Javari. A Rose citou há pouco, né, que o Eliésio Marubo afirmou aqui em entrevista que a insegurança, a violência aumentou, mesmo após aquele crime. Nos primeiros momentos, tinha ali a presença da Polícia Federal, uma ajuda, um auxílio da segurança do Estado. E quando eu questionei, um dos candidatos chegou a dizer que isso aí é de responsabilidade do governo federal. Mas de que maneira o governo federal, Secretaria de Segurança Pública, né, ou de que maneira o senhor, como deputado federal, poderia auxiliar com alguma conversa com o governo federal, o governo do Estado, na questão da segurança, em especial nessa área do tráfico de drogas, onde é mais latente, e também onde aconteceram esses crimes contra o indigenista Dom Philips e também o jornalista. Deputado, eu vou só acrescentar mais uma coisa, porque um ouvinte também está mandando uma pergunta questionando de que tipo de atuação o senhor pode ter sobre outra questão que é relacionada à saúde. Antes, porém, eu só queria registrar, o deputado falou uma rádio local, aqui a gente não tem problema de dar o crédito, viu? Sim. Eu estava ouvindo também a entrevista da Artemisia Gadelha, nossas colegas, Odineia Araújo,
extremamente competentes, jornalistas, muito bem conduzida, como o ex-presidente Lula na Rádio Mix. Isso. Agora, vamos lá. O Jonas fala assim, não era possível que o secretário de Saúde e o ministro Pazuello não soubessem da falta de oxigênio, ainda assim faltou e gente morreu? O deputado Sidney vai atuar para responsabilizá-los? E como vai ser ter Pazuello, o cruel, ainda põe aqui, como companheiro de câmara? Eu estou rindo em função de como os ouvintes estão se posicionando, mas eu peço até desculpa, porque eu tenho todo o respeito e eu compreendo a indignação do Jonas. Como companheiro de Câmara na legislatura, tem a ver também com a pergunta do Arthur, no sentido da sua atuação diante do que o senhor critica. Arthur, primeiro dizer o seguinte... Essa questão da violência, ela não é só um problema, vamos dizer assim, do avanço e da ausência da presença da segurança pública. É um problema? É. Porque se você pegar um exemplo, a maioria das médias e pequenas cidades do Amazonas tem 4 policiais. O que dá para fazer com 4 policiais? Não dá para fazer absolutamente nada. Viaturas caindo ao pedaço, combustível falta e não tem recurso para manutenção. Você pega uma cidade como Manaus, cadê a fibra? Cadê as câmeras? Então, todos podem fazer. Eu entendo que os municípios podem melhorar, e numa parceria com o governo do estado, e nós termos uma central de monitoramento e controle, pegar acadêmicos do ensino médio, onde tem IFAM, da UEA, e fazer um estágio, lá um cumprimento de 4, 6 horas de trabalho, e botar a Polícia Municipal, a Guarda Municipal, certo? Numa parceria. O Estado tem muito a contribuir. Agora, nós temos um outro problema. 26% dos jovens do Amazonas não estudam nem trabalham. A miséria aumentou e tem muita gente ligada ao tráfico pela questão financeira. As pessoas estão passando fome. Então, não dá para dizer, olha... segurança de fronteira não é comigo, toma que o filho é teu. Segurança estadual não é comigo, toma que o filho é teu. Não, tem que ter responsabilidade de todos nós, inclusive eu como deputado federal. Então eu vou continuar cobrando e discutindo o orçamento para investimento. A primeira coisa, uma das primeiros ministros que eu bati na porta foi o Moro para cobrar um posicionamento sobre a nossa fronteira. Ele se comprometeu a ir a Tabatinga. Ele lançou um programa que no Amazonas tinha uma cidade selecionada, certo? Não foi a Tabatinga, não investiu na região, lamentavelmente, certo? E nós tivemos essa discussão de interferência na Polícia Federal, que aí, meus amigos, eu não sou parlamentar para fazer cena política. Não sou, né? Como perguntar, se eu vai apresentar uma CPI sobre a BR-319 para fazer de conta, quando eu sei que não vai ser aprovado. Eu tenho uma proposta de CPI que é para as agências. ANEEL, certo. Anatel, porque o problema da energia é sério no nosso estado e no Brasil, a ANAC, e as coisas não acontecem, tudo é cara de paisagem. Mas eu quero dizer ao ouvinte que eu não esqueci o desdobramento da CPI que o Brasil todo acompanhou. Deputado, antes do senhor e tanto o Pazuello quanto o secretário de saúde da época foram citados, certo? E tem um outro detalhe. Eu fiquei chocado quando eu vi a cena essa semana da falta de oxigênio no João Lúcio. Ou seja, o problema não acabou. Nós temos uma PPI, que é uma pactuação do Estado dos municípios, de 2005 ela não é atualizada. O Estado do Pará, o governo do Estado repassa dinheiro para os municípios para atenção básica. Aqui o Estado está ficando com o dinheiro dos municípios, isso é muito grave. Levando-se em consideração também essa questão do Fundeb. Eu sou membro permanente da comissão do Fundeb, tive a honra de ser o único deputado federal do Amazonas que participou do novo Fundeb. E eu vejo, Rosiane, os municípios anunciarem reajuste salarial para os professores e trabalhadores da educação, e o Estado não anunciou reajuste para os professores e nem para os trabalhadores da educação. E a database desse ano não foi corrigida e tem recurso, porque o recurso do Fundeb aumentou, certo? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque uma coisa não está desassociada da outra no que diz respeito à questão social, à questão do emprego e renda e à questão da violência. Ou nós entendemos isso e entendemos que eu, como deputado federal, tenho que ter responsabilidade sobre isso. Eu não posso aqui dizer só apontar o dedo, não é verdade? Eu tenho também que fazer minha parte como parlamentar, não só cobrando, fiscalizando, mas também atuando nessa direção. Mas dizer que, veja bem o seguinte, em pouco tempo que a gente está aqui, quantos problemas a gente não identificou? E isso tem passado ao largo do debate. Como você diz, da mesma forma que não dão atenção aos povos originários, a questão da violência que graça no nosso estado, não só na região da fronteira, em vez de a gente estar discutindo os problemas sociais do Brasil, econômicos do Brasil, a inflação, o desemprego,
nós temos que perder tempo vendo cenas como a do Roberto Jefferson, que é lamentável. Olha, eu fico realmente assim... toda vez que entrevisto o deputado Sidney Leite, com uma pena quando vai chegando no final, porque tem muito conteúdo e a gente precisava, inclusive, detalhar um pouco mais cada um dos conteúdos que ele traz aqui. Agora, sorte que a gente tem um estúdio C aqui na Band News, agora, na difusora, que a gente pode usar o podcast, a internet não tem grade, não tem limite, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir trazer. Mas eu quero lhe dar um furo, para eu voltar aqui, não só para falar da BR. Fale. Eu estava, inclusive, falando com o meu colega deputado Bocho Saraiva, está convocado à Câmara para nós voltarmos presencial na segunda-feira, dia 31. Isso confirmado, na primeira reunião da Comissão de Desenvolvimento Econômico, eu vou puxar uma discussão para o Brasil ter uma política industrial. E isso, quero dizer aqui, nesse momento, que o Amazonas está passando da hora de atuar na sua responsabilidade no que diz respeito ao polo industrial. É inaceitável que o governo do estado ainda não tenha uma escola técnica, mas uma escola técnica de verdade. Pernambuco não chega nem perto do polo eletroeletrônico que nós temos na cidade de Manaus. E tem o Porto Digital. Tem muitos jovens talentosos, muita gente que quer aprender e desenvolver tecnologia de ponta. E nós não podemos nos descuidar da tecnologia. A Zona Franca não pode sobreviver só do modelo que ela tem implantado, do incentivo fiscal tanto estadual quanto federal. Nós precisamos investir no conhecimento, como também tem responsabilidade o governo federal, e essa é uma luta que eu tenho assumido em relação ao CBA para dar personalidade jurídica, mas para nós sermos o centro de bioeconomia, para captar recursos, investir nas instituições de pesquisa e trazer o desenvolvimento econômico. Então, essa é uma pauta que não estará desassociada nessa ampla discussão que eu vou fazer em relação à política industrial brasileira. Nós estamos perdendo na balança comercial porque a indústria brasileira está ficando por trás. Ou há investimento, ou há alteração na legislação, na reforma tributária, na questão química, o Congresso e nós, parlamentares, precisamos fazer a nossa parte, ou o Brasil vai ficando para trás e o desemprego e a dificuldade só vai aumentar. Então, eu quero lhe trazer esse furo. Se não for na terça-feira, se não for presencial, na outra semana, eu estarei puxando esse debate na Câmara dos Deputados. Olha, a gente consegue perceber na fala do deputado Sidney, um deputado que se preocupa com a qualidade da atuação do seu mandato, com a sua apresentação pública, e isso faz diferença, especialmente nesse tempo tão sombrio, até no momento de usar 25 minutos de uma rádio. Sim. A gente precisa, a nossa responsabilidade com levar informação, às vezes, é complicado, né? Você colocar no ar pessoas que não têm responsabilidade nenhuma. Eu fico muito preocupada e fico muito aliviada que hoje nós tenhamos aqui no estúdio da Band News o deputado Sidney Leite. Eu já sei que estourei. Eu vou colocar aqui rapidamente para ele considerações finais. O Arthur já me olha assim, reprovando. Me desculpa, Arthur, mas é que é um ponto que houve agora, que inclusive é uma pauta de campanha de denúncias que foram feitas pelo Eduardo Braga sobre o setor primário, compras, utilização do IDAM, da CEPRO, e o senhor passou por lá pela administração. Inclusive, quando passou pela Assembleia, foi responsável por um projeto de lei que ampliou uma coisa que era histórica, né, do orçamento da CEPRO, que depois diminuiu de novo. Como é que o senhor está acompanhando, em linhas gerais, rápidas, nessa última sua participação aqui na Band News hoje, essa questão? Primeiro, lhe dizer o seguinte, eu fico muito triste. Inclusive, essa semana eu fui abordado por uma pessoa do IDAM e ele disse assim, o senhor é o culpado. Eu disse, mas como é que eu sou culpado por desviar dinheiro? Ele disse, porque o senhor que aprovou para ter mais recursos. Eu digo, quer dizer que a gente trabalha para garantir a melhoria da atividade. Rosiane, eu fui ao Círio de Nazaré. Sou católico e eu, por coincidência, em 2019, eu estava lá realizando uma audiência pública da reforma tributária e eu era vice-presidente da comissão. E me apaixonei pelaquilo. Eu volto agora ao estado do Pará com mais tempo, né, para dialogar, porque eu estava em função de uma atividade do parlamento. E o estado do Pará estourou. Tem município, eu conheci um empresário dizendo assim, não, estava feliz, alegre, porque ele vai entregar agora um prédio, vai levantar e entregar, mas já vendeu um prédio de 30 andares e vendeu todo no interior do Pará. E eles não têm um polo industrial como a gente tem. Mas trabalham direito no agronegócio, enfrentaram os desafios da mineração, fizeram o dever de casa. Ou nós fazemos isso, ou nós vamos ficar a vida toda se lamentando, porque hoje a Zona Franca não é suficiente sozinha para garantir emprego e renda na cidade de Manaus. Se nós investirmos, porque é investimento, 4 anos em pró-mecanização, pró-calcário, assistência técnica, porque a mecanização você elimina a queimada e aumenta em pelo menos 2, 3 vezes a produtividade. O Amazonas cresce 4% do PIB, mas eu quero lhe deixar aqui com uma pulga atrás da orelha. Essa noite,
Peguei um temporal em Manacapuru, eu e o Eduardo fazendo comício lá. Uma pessoa me liga e quer me entregar um rol de documentos com mais de 100 milhões de desvio no IDAM. E eu, como parlamentar, vou receber e vou conversar com essa pessoa hoje, no final da manhã. É lamentável que no Estado, que tem milhares de amazonenses passando fome, que não conseguem pagar sua conta de luz, estejam desviando recurso de um setor para atender pequenos agricultores, pescadores e pessoas que têm dificuldade de produzir. E eu quero aqui encerrar minha fala dizendo o seguinte: por que a decisão de apoiar o Eduardo? Momentos difíceis requer decisão de sabedoria e união, certo? Nós estamos num país dividido e a minha decisão, você sabe disso, eu não sou um aliado histórico do senador Eduardo Braga. Em várias eleições tivemos em campos opostos, mas momentos difíceis requer decisão que a gente possa ter um olhar de responsabilidade para com o futuro. Eu moro aqui. A minha filha e meu filho moram em Manaus. Os meus irmãos e minha família moram em Maués. Eu quero o bem para o meu Estado, independente do mandato que eu faça. Eu tenho compromisso e responsabilidade com as pessoas. Eu quero poder levantar da cama e olhar pelo respeito e que ela continue tendo respeito da minha filha e do meu filho. Isso eu não abro mão. Eu, antes de ser deputado federal, eu sou cidadão. Sou filho, sou pai, sou irmão, sou esposo e sou amigo. A gente convive nessa cidade. As divergências políticas, elas passam. A política não é para ser construída pelo ódio. O principal ingrediente na política para um homem público, uma mulher que está na vida pública, é o amor. Porque se você não faz aquilo se colocando no lugar do próximo, não vai ser com ódio que nós vamos construir um Amazonas, um país melhor. Essa é a minha convicção. Eu, como cristão, eu acredito no amor, eu não acredito na violência, no ódio. Eu não acredito nisso. Eu, particularmente, não acredito. Se nós não colocarmos o amor na frente das coisas, isso não vai. E eu torço para que a população amazonense, a população manauara e o povo brasileiro, no domingo, a gente possa escolher um presidente que represente o nosso sentimento, principalmente nós do Amazonas, que precisamos tanto do governo federal. Eu, na Câmara, melhor do que ninguém, sei disso. Presidente dessa comissão que defende a Zona Franca, sei disso. E a população de Manaus e do Amazonas sabem que eu voto para presidente, para governador, e o meu compromisso é compromisso com o Amazonas. Obrigado, Rosiane. Obrigado, Arthur. Obrigado, deputado, pelas informações, pela entrevista. Obrigado, Rose, também. Eu que agradeço. Fica aí o convite para, em outro momento, a gente detalhar um pouco mais essas pautas. Grande abraço.